São João da Cruz, doutor da Igreja, obras completas. Pequenos tratados espirituais. Da segunda parte, escritos espirituais, obras menores traduzidas pelo Carmelo de Piracicaba. Editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram esta belíssima obra, vale a pena tê-la em mãos. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-los, se possível via Pix, PayPal, Vaquinha, Apoia-se. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. Dê uma olhada, intere-se e veja qual é a sua possibilidade. E muito obrigada por considerarem ajudar o canal, ajudarem este trabalho. Peço sobretudo para que, por favor, orem por mim, roguem por mim a Deus Nosso Senhor. E peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. E é de graça, todos podem fazê-lo, não é mesmo? Então, muito obrigada pela presença. Eu desejo, sobretudo, que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde, meus caros. E desejo também, é claro, uma boa escuta. Pequenos tratados espirituais. Incluímos, sob tal denominação, por ordem cronológica, os escritos breves de São João da Cruz, que desenvolvem um tema espiritual concreto, seja de índole ocasional, seja como uma nova etapa do seu magistério espiritual. Quando não possuímos os textos do santo, damos ao menos uma informação sucinta e, se possível, um apanhado dos mesmos. A. Explicação das palavras "busca-te em mim", a pedido de Santa Teresa. No concurso promovido pela Santa entre seus amigos, em Ávila, pelos fins de 1576, para a explicação das palavras "busca-te em mim", que Nosso Senhor lhe havia dito na oração, tomou parte também, com sua respectiva resposta, São João da Cruz, então confessor da Encarnação. Ainda que o escrito original não haja chegado até nós, conservou-se, contudo, a seguinte crítica finamente burlesca que Santa Teresa fez do relatório apresentado pelo frade João da Cruz em seu célebre Behamen. Através dela podemos vislumbrar, de algum modo, a índole e o conteúdo desse trabalho. Contudo, perdoo-lhe seus erros. A Julião de Ávila. Porque não foi extenso como meu pai, frade João da Cruz. Do pai, frade João da Cruz. Muito boa doutrina dá em sua resposta para quem se quiser entregar aos exercícios que fazem na companhia de Jesus. Não, porém, para o nosso propósito. Caro custaria se não pudéssemos buscar a Deus, a não ser depois de mortos ao mundo. Não o estava a Madalena, nem a Samaritana, nem a Cananeia quando o acharam. Também insiste muito em fazer-se a alma uma mesma coisa com Deus em união. Mas, quando isso se dá, quando faz Deus esta mercê, não lhe dirá que o busque, pois já o encontrou. Deus me livre de gente espiritual que de tudo quer fazer contemplação perfeita, dê no que der. Contudo, lhe agradecemos por nos ter feito compreender tão bem o que não perguntamos. Por isso é bom falar sempre de Deus, pois donde não esperamos, nos vem o proveito. São todos tão divinos esses senhores que acabaram perdendo o jogo por excesso de cartas. Pois, como disse, a quem Deus concedeu esta mercê de ter a alma unida a si, não lhe dirá que o busque, uma vez que já o possui. B. Cautelas a serem usadas contra os 3 inimigos da alma, ensinadas por nosso Santo Pai, frade João da Cruz, às monjas de Beas. O Calvário, 1578-79. O religioso que deseja chegar rapidamente ao santo recolhimento, silêncio espiritual, desnudez
e pobreza de espírito em que se goza o pacífico refrigério do Espírito Santo e chega a alma a unir-se com Deus e se liberta dos entraves das criaturas deste mundo, se defende das astúcias e engodos do demônio e se desembaraça de si mesmo, deve exercitar-se nos pontos que vão ser apresentados. É, pois, de advertir que todos os danos recebidos pela alma procedem de seus citados inimigos, isto é, o mundo, o demônio e a carne. O mundo é o inimigo que menos dificuldades oferece. O demônio é mais obscuro de entender. A carne é o mais tenaz deles, e suas arremetidas duram enquanto durar o homem velho. Para vencer qualquer destes inimigos, é mister vencê-los os três, e enfraquecendo um, se enfraquecem os outros dois, e vencidos esses três, cessa a guerra para a alma. Contra o mundo. Para conseguires libertar-te perfeitamente do dano que o mundo te pode causar, has de usar de 3 cautelas. Primeira cautela. A primeira é que, a respeito de todas as pessoas, tenhas igual amor e igual esquecimento, quer sejam parentes, quer não o sejam, desprendendo o coração tanto de uns como de outros, e até de certo modo mais dos parentes, pelo receio de que a carne e o sangue venham a exacerbar-se com o amor natural que costuma existir entre os parentes e que convém mortificar sempre para atingir a perfeição espiritual. Considera a todos como estranhos, e desta maneira cumprirás melhor o teu dever para com eles, do que pondo neles a afeição que deves a Deus. Não ames a uma pessoa mais do que a outra, porque errarás, pois é digno de maior amor aquele que Deus mais ama, e tu ignoras a quem ele ama mais. Esquecendo-os, porém, igualmente a todos, como te convém fazer para o santo recolhimento, livrar-te-ás do erro do mais e do menos com relação a eles. Nada penses a respeito deles, nem bem nem mal. Evita-os o quanto te for possível. E se fores remisso em observar estes pontos, não saberás ser religioso, nem poderás chegar ao santo recolhimento, nem livrar-te das imperfeições que isso traz consigo. E se neste particular quiseres permitir-te alguma liberdade, com um ou com o outro, enganar-te-á o demônio, ou tu a ti mesmo, sob cor de bem ou de mal. Se assim procederes, terás segurança, pois de outro modo não poderás libertar-te das imperfeições e danos que as criaturas costumam causar à alma. Segunda cautela. A segunda cautela contra o mundo se refere aos bens temporais. Para te livrares completamente dos danos desta espécie e refreares a demasiado apetite, faz-se mister aborreceres toda a forma de propriedade. Não deves ter cuidado algum a esse respeito, nem de comida, nem de vestido, nem de outras coisas criadas, nem do dia de amanhã, empregando essa solicitude em outra coisa mais elevada, que é buscar o reino de Deus, ou seja, em não faltar a Deus, porque o demais, como disse Sua Majestade, ser-nos-á dado por acréscimo. Pois não há de esquecer de ti aquele que cuida dos animais. Com isso adquirirás silêncio e paz nos sentidos. Terceira cautela. A terceira cautela é muito necessária para saberes te guardar no convento de todos os danos a respeito dos religiosos, pois, por não haverem observado, muitos não apenas perderam a paz e o bem da sua alma, como vieram e vêm ordinariamente a cair em muitos males e pecados. Consiste essa cautela em evitares com todo o cuidado o pensamento e, mais ainda, falar sobre o que se passa na comunidade, o que acontece ou aconteceu com qualquer religioso em particular. Não te ocupes da sua maneira de ser, do seu trato, das suas coisas, por mais graves que sejam, nem a pretexto de zelo, de remédio a dar, digas alguma coisa, a não ser a quem de direito convém dizê-lo a seu tempo. Não te escandalizes jamais, nem te admires de coisas que vejas ou percebas, procurando guardar a tua alma no esquecimento de tudo isso,
Porque se quiseres reparar em alguma coisa, mesmo que vivas entre anjos, muitas coisas não te parecerão bem, por não compreenderes a substância delas. Sirva-te de exemplo a mulher de Ló, que por se ter perturbado com a perdição dos sodomitas e voltado a cabeça para observar o que se passava, a castigou o Senhor, transformando-a em estátua de sal. É para que entendas que, ainda no caso de viveres entre demônios, Deus quer que vivas de tal modo no meio deles que não desvies a cabeça do pensamento às suas coisas, mas que as deixes totalmente, procurando conservar a alma pura e inteira em Deus, sem que qualquer pensamento a respeito disso ou daquilo te possa estorvar. E para isso, tem por fato comprovado que nos conventos e comunidades nunca há de faltar empecilhos, pois nunca faltam demônios que procuram derrubar os santos, e Deus assim o permite para os exercitar e provar. E, se não tomares precaução, segundo ficou dito, fazendo como se não estivesses em casa, não poderás ser religioso, por mais que te esforces, nem chegar à santa desnudez e recolhimento, nem libertar-te dos danos que isso acarreta. Porque, não fazendo assim, por melhor intenção e zelo de que estejas animado, numa ou noutra coisa te colherá o demônio, e bastante envolvido já te encontras, quando dás ensejo a que a tua alma se distraia em qualquer dessas coisas. Recorda-te do que disse o apóstolo São Tiago: se alguém julga que é religioso, não refreando a língua, é vã a sua religião. E isto entende-se não menos da língua interior que da exterior. Contra o demônio. Destas 3 cautelas deve lançar mão quem aspirar à perfeição, a fim de livrar-se do demônio, seu segundo inimigo. Para isso, é de advertir que, entre os numerosos ardis usados pelo demônio para enganar os espirituais, o mais comum é enganá-los sob a aparência de bem, e não sob a aparência de mal. Pois sabe que, conhecido o mal, dificilmente o abraçariam. E assim has de acautelar-te sempre do que te parece bem, máxime não intervindo nisso a obediência. A segurança e o acerto nestas coisas reside no conselho daquele que o deve dar. Primeira cautela. Seja, pois, a primeira cautela no sentido de que jamais te movas a coisa alguma, ainda que te pareça boa e cheia de caridade, quer para ti, quer para qualquer outra pessoa, dentro e fora de casa, sem ordem de obediência, a não ser para aquilo a que por ordem estás obrigado. Com este modo de proceder, adquirirás mérito e segurança. Livra-te de propriedade e fugirás do demônio, e evitarás danos que nem imaginas, e de que, a seu tempo, Deus te pedirá contas. Mas, se não observares esta cautela, tanto no pouco como no muito, por mais que te pareça acertar, não deixarás de ser enganado, em pouco ou em muito, pelo demônio. E se não te regeres em tudo pela obediência, já não estarás isento de erro culposo, pois Deus quer antes a obediência que sacrifícios. As ações do religioso não lhe pertencem, mas são da obediência, e se dela as subtraíres, delas te pedirão contas, como se fossem perdidas. Segunda cautela. Seja a segunda cautela no sentido de jamais considerares o prelado menos que Deus, seja ele quem for, pois foi constituído em seu lugar. Acautela-te neste ponto, pois o demônio, inimigo da humildade, mete muito a mão aqui. E considerando o prelado do modo acima dito, será grande o bem e o aproveitamento que te advirão, e, não sendo assim, grande a perda e o dano. E, portanto, põe-te cuidadosamente de sobreaviso para não considerares a sua índole, o seu trato, a sua aparência, nem outras maneiras suas de proceder, porque com isso far-te-ás tanto dano que virás a mudar a obediência de divina em humana, movendo-te ou não
apenas pelos modos que puderes observar visivelmente no prelado, e não por Deus invisível, a quem nele serves. E a tua obediência será vã, ou tanto mais infrutuosa, quanto mais te magoares com a índole adversa do teu prelado, ou com a sua índole agradável, te alegrares. Asseguro-te que, por haver o demônio feito com que considerassem as coisas por este prisma, induzindo a pôr os olhos nestas exterioridades, acerca da obediência, conseguiu arruinar na perfeição a muitíssimos religiosos, e seus atos de obediência são de muito pouco valor diante de Deus. Se não te esforçares neste ponto, de modo que já pouco te importe que o prelado seja este ou aquele, pelo que pessoalmente te diz respeito, não poderás de forma alguma ser espiritual, nem observar bem os teus votos. Terceira cautela. A terceira cautela, diretamente contra o demônio, é que do íntimo do coração procures sempre humilhar-te em palavras e em obras, regozijando-te do bem dos outros como se fosse teu, e querendo que sejam preferidos a ti em todas as coisas, e isto com inteira sinceridade. Assim agindo, vencerás o mal com o bem, expulsarás o demônio para longe e andarás com alegria no coração. E procura exercitar mais isto com os que menos te caírem em graça. E fica sabendo que, se assim não exercitares, não chegarás à verdadeira caridade, nem nela aproveitarás. E se sempre mais amigo de ser por todos ensinado do que de querer ensinar ao menor entre todos. Contra a carne. De mais 3 cautelas há de usar aquele que quiser vencer-se a si mesmo e a sua sensualidade, seu terceiro inimigo. Primeira cautela. A primeira cautela é que compreendas que não vieste para o convento, senão para que todos te instruam e exercitem, e assim para te livrares das imperfeições e perturbações que te podem oferecer a índole e o trato dos religiosos e tirar proveito de todos os acontecimentos. Convém pensar que todos os que se encontram no convento são agentes encarregados de te exercitar, como são na realidade. Que uns te hão de aperfeiçoar por palavras, outros por obras, outros pensando mal de ti, e que a tudo has de estar sujeito, como a estátua o está ao que a lavra, pinta e doura. E se não observares esta norma, não conseguirás vencer tua sensualidade e sentimentos, nem saberás conviver em harmonia no convento com os outros religiosos, nem alcançarás a santa paz, nem te livrarás de muitos tropeços e males. Segunda cautela. A segunda cautela é que jamais deixes de fazer as obras por não encontrar nelas gosto ou prazer, se convier ao serviço do Senhor que se façam. Nem as executes apenas pelo prazer e gosto que te proporcionarem, senão que deves fazê-las tanto como as desagradáveis. Porque sem isto é impossível adquirires constância e venceres a tua fraqueza. Terceira cautela. A terceira cautela seja que nunca o varão espiritual ponha os olhos no prazer dos exercícios, para a eles se apegar, vindo a fazê-los só pelo gosto que lhe proporcionam. Nem fuja do amargo deles, mas antes procure de preferência o trabalhoso e o desagradável. Com isso, põe-se freio à sensualidade, pois de outra forma não perderás o amor próprio, nem ganharás o amor de Deus. C. 4 avisos a um carmelita descalço para alcançar a perfeição. Jesus Maria Filhos. Sua santa caridade me pediu muita coisa em poucas palavras. Para satisfazer-lhe o desejo, ser-me-ia necessário muito tempo e papel. Como não disponho de uma nem de outra coisa, procurarei sintetizar meu pensamento e indicar somente alguns pontos e avisos tão densos em conteúdo que, quem se esmerar em observá-los, atingirá uma elevada perfeição. Aquele que quiser ser verdadeiro religioso, cumprir as obrigações inerentes ao estado que prometeu a Deus, progredir nas virtudes e gozar das consolações e suavidade do Espírito Santo,
não conseguirá, a não ser que procure observar com suma diligência os 4 avisos seguintes, a saber, renúncia, mortificação, exercício de virtudes, solidão corporal e solidão espiritual. Renúncia, mortificação, exercício de virtudes, solidão corporal e espiritual. Para observar o primeiro, que diz respeito à renúncia, convém viver de tal maneira no convento como se aí não existisse mais ninguém. Assim, não imiscuir-se jamais, seja por palavras, seja por pensamentos, naquilo que se passa na comunidade ou no que sucede a algum religioso em particular, fazendo abstração dos bens, dos males, dos temperamentos, e mesmo que o mundo desabe, esforçar-se por não se deter nem se envolver nisso, a fim de conservar a tranquilidade da alma. Lembre-se da mulher de Ló, que por haver voltado a cabeça para observar os clamores e ruídos dos que pereciam, converteu-se em dura pedra. Empregue suma diligência em observar este ponto, porque com isso ver-se-á desvencilhado de muitos pecados e imperfeições e conservará a paz e a tranquilidade de sua alma com grande aproveitamento diante de Deus e dos homens. E tenha isso muito a peito, como coisa de capital importância, pois por terem sido remissos neste ponto, muitos religiosos não apenas nunca brilharam na virtude e na observância, como foram sempre retrocedendo de mal a pior. Para observar o segundo conselho acerca da mortificação e fazer progressos nesta matéria, convém que procure assimilar perfeitamente e gravar no coração a seguinte verdade: que não veio ao convento senão para que o aperfeiçoem e exercitem na virtude, à semelhança da pedra que deve ser polida e lavrada antes de ser assentada no edifício. E assim, procure considerar a todos os que se encontram no convento como outros tantos agentes que Deus aí colocou, especialmente para o desbastarem e polirem na mortificação. Uns hão de aperfeiçoá-lo por meio da palavra, dizendo aquilo que não quiser ouvir. Outros pelas ações, fazendo contra ele o que não quisera sofrer. Outros o mortificarão com a sua própria maneira de ser, mostrando-se sempre molesto e pesado, tanto no porte como na atitude. Outros ainda através do pensamento, dando a entender ou a experimentar que eles não o apreciam nem amam. E deve estar disposto a sofrer todas essas mortificações e aborrecimentos com paciência interior, calando por amor de Deus, considerando que não veio a religião a não ser para que assim o lapidassem e o tornassem digno do céu. Se não fosse para isso, mais lhe valeria ter permanecido no século, correndo ao encalço de prazeres, honrarias, prestígios e buscando as próprias comodidades. Este segundo aviso é imprescindível ao religioso, a fim de que possa observar os compromissos inerentes ao estado abraçado, conseguir a verdadeira humildade, quietação interior e gozo no Espírito Santo. E se a isso não se aplicar, não saberá ser religioso e nem sequer entenderá por que veio a religião. Não estará à procura de Cristo, mas à procura de si mesmo. Não encontrará paz para a sua alma e nem deixará de cair em pecado e de sentir-se muitas vezes perturbado. E que na religião jamais faltarão ocasiões. Nem Deus quer que faltem, uma vez que Ele ali conduz as almas a fim de que sejam provadas e purificadas, como o ouro sob a ação do fogo e do martelo. Convém, pois, que não lhes faltem provas e tentações procedentes dos homens e dos demônios, fogo de angústias e desalentos. Nestes há de se exercitar o religioso, procurando sempre suportá-los com paciência e conformidade com a vontade de Deus, e não levá-los de tal modo que, ao invés de ser aprovado por Deus, venha ele a reprová-lo por se haver recusado a carregar a cruz de Cristo com paciência. Por não compreenderem que vieram para isso, muitos religiosos suportam mal os outros, e no tempo de prestar conta, ficarão bem confusos e logrados. Para observar o terceiro aviso referente ao exercício das virtudes, convém ter constância em cumprir as obrigações impostas pela sua religião e as prescrições da obediência,
sem nenhum respeito de mundo, mas visando unicamente a Deus. E para assim agir e não correr o risco de enganar-se, jamais se detenha em considerar o gosto ou o enfado que a execução de uma obra lhe possa oferecer, para empreendê-la ou omiti-la. Considere apenas o motivo que existe para fazê-la por Deus, e assim há de empreender todas as coisas, agradáveis ou aborrecidas, visando com elas unicamente servir a Deus. E para agir virilmente e com esta constância adquirir logo as virtudes, procure sempre inclinar-se mais para o dificultoso do que para o fácil, mais para o áspero do que para o suave, e mais para o árduo e enfadonho da obra do que para o saboroso e aprazível dela. E cuide de não andar escolhendo o que é menos cruz, porque a carga é ligeira e quanto mais pesa, mais suave se torna quando a levamos por Deus. Procure também que os irmãos lhe sejam preferidos em todas as comodidades, diligenciando por ocupar sempre o lugar mais humilde, e isto com todas as veras do coração, pois este é o caminho para se avantajar no espiritual, conforme nos diz Deus em seu Evangelho: quem se humilha será exaltado. Para observar o quarto conselho relativo à solidão, convém-lhe considerar todas as coisas do mundo como já acabadas para si. Assim, quando lhe for forçoso ocupar-se delas, faça-o com tanto desprendimento como se realmente não existissem. Com as coisas que se passam fora do convento, não se embarace de modo algum, pois Deus já o dispensou delas e do seu cuidado. O que puder ser feito através de uma terceira pessoa, não o faça por si mesmo, porque é de grande conveniência não querer ver nem ser visto. Pondere bem que, se aos simples fiéis Deus pedirá rigorosas contas no dia do juízo de uma palavra ociosa, com quanto maior razão não o fará ao religioso, cuja vida e obras lhe são inteiramente consagradas. Com isso, não pretendo insinuar que se descuide do ofício de que o encarregaram ou de qualquer outro que a obediência lhe designe, não empregando toda a solicitude requerida. O que quero dizer é que deve executá-lo de modo a ficar nele isento de culpa, pois isto não o quer Deus nem os superiores. Para consegui-lo, procure estar continuamente entregue à oração e entre as ocupações exteriores não a negligencie. Quer esteja comendo, bebendo, tratando com seculares ou ocupado em qualquer outra coisa, esteja sempre suspirando por Deus e dirigindo para Ele o afeto do coração. Isso é muito necessário para a solidão interior, na qual se requer da alma não ocupar-se em pensamento algum que não seja endereçado a Deus e ao esquecimento de todas as coisas que existem e de tudo quanto acontece nesta mísera vida de duração tão efêmera. Não se interesse em saber coisa alguma, a não ser como há de servir melhor a Deus e observar com mais perfeição as obrigações do seu instituto. Se a Santa Caridade se esforçar por observar estas 4 coisas, muito em breve chegará à perfeição. São de tal modo interdependentes que, se houver negligência num dos pontos, por aí perderá tanto quanto pelos outros conseguir ir aproveitando e lucrando. Graus de perfeição. Por nada deste mundo cometer pecado, nem mesmo venial com plena advertência, nem imperfeição conhecida. Procurar andar sempre na presença de Deus, real, imaginária ou unitiva, segundo se coadune com as obras que está fazendo. Próprios do Código de Baeza. Nada a fazer nem dizer coisa de importância, que Cristo não pudesse fazer ou dizer se estivesse no estado em que me encontro e tivesse a idade e a saúde que tenho. Procure em todas as coisas a maior honra e glória de Deus. Por nenhuma ocupação deixar a oração mental, que é o sustento da alma. Não omitir o exame de consciência, sob pretexto de ocupações, e por cada falta cometida, fazer alguma penitência. Ter grande arrependimento por qualquer tempo não aproveitado ou que se lhe escapa sem amar a Deus.
Em todas as coisas, altas e baixas, tenha a Deus por fim, pois de outro modo não crescerá em perfeição e mérito. Nunca falte a oração, e quando experimentar aridez e dificuldade, por isso mesmo persevere nela, porque Deus quer muitas vezes ver o que há na sua alma, e isso não se prova na facilidade e no gosto. Do céu e da terra, sempre o mais baixo, e o lugar e o ofício mais ínfimo. Nunca se intrometa naquilo de que não te encarregaram, nem discuta sobre alguma coisa, ainda que esteja com a razão. E no que lhe for ordenado, se lhe derem a unha, como se costuma dizer, não queira tomar também a mão, pois alguns nisto se enganam, imaginando que têm obrigação de fazer aquilo que, bem examinado, nada os obriga. Das coisas alheias não se ocupe, sejam elas boas ou más, porque além do perigo que há de pecar, essa ocupação é causa de distrações e amesquinha o espírito. Procure sempre confessar-se com profundo conhecimento de sua miséria e com sinceridade cristalina. Ainda que as coisas de sua obrigação e ofício se tornem dificultosas e enfadonhas, nem por isso se desanime, porque não há de ser sempre assim. E Deus, que experimenta a alma simulando o trabalho no preceito, daí a pouco lhe fará sentir o bem e o lucro. Lembre-se sempre de que tudo quanto passar por si, seja próspero ou adverso, vem de Deus, para que assim nem num se ensoberbeça, nem no outro desanime. Recorde-se sempre de que não veio senão para ser santo, e assim não consinta que reine em sua alma algo que não leve à santidade. Seja sempre mais amigo de dar prazer aos outros do que a si mesmo. E assim, com relação ao próximo, não terá inveja nem predomínio. Entenda-se, porém, que isso se refere ao que for segundo a perfeição, porque Deus muito se aborrece com os que não antepõem o que lhe agrada ao beneplácito dos homens. Soli Deo honor et gloria. D. Propriedades do pássaro solitário. Sei que o Santo Pai, Frade João da Cruz, escreveu os livros a que se refere a pergunta em questão, dos quais me foi dado manusear alguns dos cadernos originais em Granada, e tenho certeza de que são de sua autoria. Vi também outro pequeno tratado composto por ele, intitulado Propriedade do Pássaro Solitário, onde, dirigindo-se aos espirituais, explicava como a alma, no caminho da perfeição, há de anelar pelo céu e tê-lo sempre presente. Isabel da Encarnação. A. Pequeno Tratado sobre a Fé. Esta testemunha teve ocasião de ver um pequeno tratado escrito de próprio punho pelo servo de Deus, que o compôs a pedido de certas religiosas, chamadas as de Armenha, no qual discorria sobre a virtude da fé, de modo sublime. Luís de São Jerônimo. F. Os primeiros comentários avulsos sobre o cântico. Antes que o cântico espiritual se cristalizasse no comentário extenso e orgânico que hoje conhecemos, deve ter passado por um período de comentários avulsos e de circunstâncias relativas a uma ou outra de suas estrofes, e que mais tarde teriam sido incorporados ao tratado geral. Possuímos indícios da existência de tais fragmentos. Em nossas religiosas de Ocanha, há uma pequena folha em 8º do Cântico do Santo que explica o verso A ceia que recreia e enamora. Tem-no por original e quero crer que o seja como esses de Madrid. Existe também outra, em casa de uma senhora a que chamam a surda de Tínio, que, segundo dizem, se refere à primeira canção. Na Penhuela há uma folha em 8º tida por original de Nosso Santo Pai. É a explicação daquele verso do seu cântico Ali lhe prometi ser sua esposa. Duvido se coincide com as 4 de Madrid. No convento de religiosas de São Clemente se encontram 2 fragmentos do original do cântico de Nosso Santo Pai,
Não sei se serão da mesma espécie do nosso convento de Madrid. Em nossos conventos de Daimiel, de religiosos e religiosas, há 3 folhas em 8º do Cântico de Nosso Santo Pai, veneradas como originais. Creio que são como as de Madrid. André da Encarnação. G. Sobre a história e milagres de Nossa Senhora da Caridade e do Santo Cristo de Guadalcázar. Tratado que foi perdido e que, segundo uns, teria sido escrito em Guadalcázar em 1586 e, segundo outros, na Peñuela, pouco antes da sua morte, no ano de 1591. Chegando o varão do Senhor certo dia em Guadalcázar, foi acometido de febre e de uma dor de lado muito forte. Na convalescença dessa enfermidade, parece que o santo escreveu aqui em Guadalcázar a história de Nossa Senhora da Caridade e do Santo Cristo de Guadalcázar, com seus milagres. Este tratado se perdeu, apesar das cuidadosas buscas de Dom Luís de Córdoba, bispo de Málaga, que tinha um túmulo reservado na igreja dessas sagradas imagens e das diligências que pessoalmente empreguei a seu pedido quando assisti às informações para o processo do santo. A história de Nossa Senhora da Caridade e do Santo Cristo de Guadalcázar com seus milagres. Aconteceu vir a Peñuela, onde, estando com grande edificação e recolhimento, e escrevendo um livro sobre os milagres das imagens de Guadalcázar, que se não se perdesse teria sido de grande proveito, pois tratava de como os milagres podiam ser falsos ou verdadeiros, e falava acerca do espírito verdadeiro e do falso. Um padre que teve ocasião de ler alguns cadernos originais deste livro, trata-se do frade Alonso da Mãe de Deus, natural de Linares, me disse ser coisa admirável. Digo que, encontrando-se na Peñuela, foi acometido de umas terçãzinhas. Declaração de Agostinho de São José. H. Censura e parecer sobre o espírito e o modo de proceder na oração de uma carmelita descalça. Provavelmente em Segóvia entre os anos de 1588 e 89. Chegou até nós através do seguinte testemunho. A uma religiosa dada à oração, sem base de humildade e animada de desejos curiosos de penetrar grandes segredos do espírito, saiu-lhe o demônio ao encalço, simulando efeitos de bom espírito, tendo de suaves sentimentos como de revelações, e isso pelo caminho da fraude, com que costuma ter êxito entre os poucos humildes e nada discretos. E tão cauteloso andava ele em encobrir o deletério embuste, que, falando essa religiosa acerca de seu espírito e oração com vários letrados de diferentes ordens, todos o tiveram por bom. Contudo, o venerável padre frade Nicolau de Jesus Maria, então prelado superior de todos os descalços, não acabava de assegurar-se do caminho dessa religiosa. Para examiná-lo com mais cuidado, ordenou-lhe que escrevesse sobre a sua oração e os efeitos que produzia. Entregou depois esse papel ao pai frade João da Cruz, que na ocasião era primeiro definidor da ordem, pela grande assegurança que seu espírito lhe inspirava e por sabê-lo muito esclarecido por Deus em coisas deste gênero. Pediu-lhe então que lesse atentamente aquela relação e colocasse no rodapé da folha o seu parecer. Lendo nosso venerável pai o escrito, percebeu logo de que foco procedia aquela luz e deu sua opinião com palavras tão proveitosas e substanciais que bem revelam quão esclarecido estava por Deus para discernir entre a verdadeira e a falsa luz. E pela luz que tais palavras podem comunicar aos espirituais, pareceu-me bem referi-las aqui em sua pureza, e são as seguintes. No comportamento afetivo desta alma parece-me haver defeitos que impedem um parecer favorável acerca do espírito que a anima. O primeiro é que se nota nela muita avidez de propriedade, ao passo que o espírito verdadeiro se caracteriza sempre por grande desnudez no apetite. O segundo
que tem excessiva segurança e pouco receio de errar interiormente, sendo que o Espírito de Deus nunca anda sem ele para proteger a alma contra o mal, segundo diz o sábio. O terceiro, que parece ter a preocupação de procurar persuadir a todos o que creiam ser muito bom tudo quanto se passa nela, enquanto o verdadeiro Espírito procura, ao invés, que todos o tenham em pouco e o depreciem, fazendo ele próprio o mesmo. O quarto e principal é que nesta maneira de agir não se notam efeitos de humildade. Ora, quando as mercês são verdadeiras, consoante ela aqui o afirma, ordinariamente nunca se comunicam à alma sem primeiro desfazê-la e aniquilá-la em abatimento interior de humildade. E caso houvesse experimentado este efeito, ela não teria deixado de anotá-lo aqui, escrevendo algo e até estendendo-se bastante sobre isso, porque a primeira coisa que ocorre à alma expressar e ter em grande apreço são os efeitos da humildade, certamente tão notórios que não é possível dissimulá-los. E ainda que não costumem aparecer tão claramente em todas as apreensões de Deus, nestas, que ela aqui denomina união, estão sempre presentes. A humilhação precede a glória, e foi bom para mim ser humilhado. O quinto, que o estilo e a linguagem empregados não são próprios do espírito que ela pretende aqui significar, porquanto o mesmo espírito sugere estilo mais simples, desprovido de afetação e de exageros, segundo notamos neste. E tudo quanto declara ter dito a Deus e Deus a ela, parece disparate. O que eu aconselharia é que não mandem nem permitam escrever coisa alguma a esse respeito, nem o confessor mostre complacência em ouvi-la. Ao contrário, procure dar pouco apreço e talhar tais confidências. Além disso, submetam-na à prova no exercício das virtudes, com todo o rigor, principalmente no desprezo, humildade e obediência. E no som produzido pelo toque, manifestar-se-á a brandura da alma causada por tantas mercês. E as provas hão de ser boas, porque demônio algum deixará de sofrer algo a troco de manter a sua honra.